gente não desiste, né? Não, a gente não desiste, né? Que nem diz a Adriana, que estava aqui com a gente, tomara que ela volte, né? Que nem disse a Adriana, a gente não desiste, né, guria? Não, vamos que vamos. Ei, que bom. Que legal. Cláudia, estava cumprimentando a Cláudia, ela voltou aqui de novo. Cláudia, muito bom, viu? Que você está aqui com a gente, que você também, a gente fica muito feliz, né? Muito legal. Ah, amiga da Sofia, Marina, bacana, que linda. Puxa, Nath, que bom, olha só, né? Conseguimos! Gente, demora, mas a gente consegue para A mostrar, gente né? consegue. Ufa. A gente consegue. Muito bom, viu, Nath? Eu quero, assim, já de antemão agradecer você por estar aqui, vir participar desse encontro, né? Para a gente poder conversar um pouquinho sobre a aromaterapia e o autoconhecimento, porque, assim, eu fico muito feliz de dividir esse espaço, assim, né? Esse momento aqui com você, porque já tive o prazer de estar com você várias vezes, pessoalmente, em eventos e outros lugares, e a gente fica muito contente, porque, assim, nós somos essa família da aromaterapia, né? Nós somos apaixonadas por aromaterapia, pelos óleos essenciais. E ter a oportunidade de estar com pessoas que eu brinco, eu digo assim, que falam a nossa língua, sempre nos traz uma sensação muito gostosa de acolhimento, de conforto, de compreensão, de entendimento, né? Então é algo assim muito bacana. Lizzie está entrando aqui também. Que bom, Lizzie, que você voltou, né? Nós conseguimos, deu certo, né? Então a gente fica muito feliz. Então, muito obrigado, viu, de antemão, Nath, por você estar aqui conosco, né? E vamos para essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. A gente tem bastante coisa para conversar, mas a ideia principal, né, só para fazer essa abertura, e depois eu vou pedir para você fazer, por favor, a sua apresentação para o pessoal aqui também, né, te conhecer e tudo mais. Mas, enfim, né, a gente sempre fala dessa nossa busca e do quanto a aromaterapia e o uso dos óleos essenciais tem uma capacidade extremamente abrangente, né? Então, a aromaterapia atua nos nossos 4 níveis de existência, né? Físico, mental, emocional e espiritual. E nós estamos todos aqui nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada, em busca dessa questão desse autoconhecimento, que, na verdade, o que seria o autoconhecimento, né? O reflexo, o conhecimento que a pessoa tem de si mesma, a respeito de si mesma, né? Saber quais são as suas qualidades, os seus desejos, as suas ambições, as suas limitações, aquilo que faz com que você possa compreender, né, o seu papel enquanto um ser humano inserido nessa comunidade a qual você veio a servir, né? E isso tudo, esse autoconhecimento, em função de nos ajudar a controlar as nossas emoções, definir os nossos objetivos e trilhar o que a gente chama de uma jornada de autorrealização, né? E como eu sei que você também é uma entusiasta dos óleos essenciais, a gente brinca e fala assim, puxa, mas dá para usar uma terapia para tudo? Dá, inclusive para o autoconhecimento, não é? Então eu vou pedir, por favor, que você faça a sua apresentação, né? Depois dessa introdução, faça a sua apresentação e que você comente um pouco assim, como é que a aromaterapia ajuda você nessa sua jornada e nessa sua busca pelo autoconhecimento, tá ok? Aí eu só vou aproveitar para agradecer a Adriana, que voltou aqui com a gente, a Adriana, não é? Ó, a Francisca, a Camila, bem-vinda, meninas, viu? A Fátima, muito legal ter vocês aqui. Então é isso, por favor, Nath. Muito obrigada, agradeço muito, muito o convite. E quero dizer também que esse entusiasmo, né, com os óleos essenciais, desde quando eu te conheci, eu lembro que a gente se conheceu no simpósio que teve, né, em São Paulo, acho que foi em 2016, se eu não me engano. Isso. Não, né? E eu lembro, assim, de ver, né, você brilhando, assim, na época eu estava começando ainda, né, estava, né, estudando ainda um pouco, e eu lembro que a tua empolgação era contagiante, né? E a gente realmente, assim, eu vejo que os nossos caminhos, né, eles são muito parecidos, assim, né? A nossa trilha é bem parecida, né? Depois a gente também teve a oportunidade de conhecer uma Mahalila juntas, né? Mahalila. Em 2018, eu lembro no Ciaroma que a gente estava lá e a gente se apaixonou juntas pelo Mahalila e ai, vamos fazer a formação, né? E toda essa empolgação. Então eu me identifico muito, né, com você nesse sentido, que eu também sou mega entusiasta, empolgada. E falando então um pouquinho, né, sobre mim e sobre essa minha jornada com os óleos essenciais. De formação, eu sou bióloga, né? Mas eu sou paulistana, mas tem desde 2009 que eu moro em Florianópolis. E quando eu me mudei para Florianópolis, eu costumo dizer que minha vida virou do avesso, né?
E eu descobri que o avesso era o meu lado certo, né? Em São Paulo eu era super workaholic, trabalhava numa multinacional, era uma mulher de negócios, né? Super ocupada, cheia de problemas físicos, né? O meu corpo gritava comigo e eu não respeitava, né? Então, assim, eu chegava a ter 2 enxaquecas por semana que me impediam de trabalhar, que eu tinha que ficar num quarto escuro. Então, assim, eram muitas coisas que me faziam estar muito desconectada de mim mesma. Né? Isso é o que eu percebo hoje em dia, né? Então, eu sou uma pessoa super acelerada por natureza, né? Essa é a minha natureza. Então, hoje em dia eu já sei disso, né? E o que eu percebo? Morar em São Paulo, para mim, potencializava isso. Então, a cidade não para, eu não parava. Então, assim, sabe, essa sensação de, meu Deus, tem que fazer isso. E aquilo não me fazia bem, porque eu já sou acelerada por natureza. Então, quando eu saio desse ambiente, né, da cidade, e venho morar perto da praia, total em contato com a natureza, minha rua não é nem asfaltada, sabe? Eu moro aqui no meio do mato, né? E eu nem sabia que eu gostava disso na ocasião, né? Eu vim por causa do meu marido, foi uma questão pessoal que me fez mudar. E eu comecei a me descobrir, né? Eu comecei a olhar para mim e falar, tá, mas o que que eu gosto, né? Eu nem gostava de praia, na verdade, porque eu sou branquela, né? Eu falei, praia, tem que passar protetor, não sei o quê. Só que hoje em dia eu tenho uma relação muito diferente, né? E onde que entram os óleos essenciais nisso, né? Então, os óleos essenciais, eles entraram na minha busca também profissional, porque quando eu me mudei para cá, o que eu fazia em São Paulo eu não pude fazer mais, porque não tinha, não existia. O que eu trabalhava, né, naquela empresa não tinha aqui em Florianópolis. Então eu tive que me reinventar. Eu tive que começar de novo, né? E foi quando eu tive a ideia de começar a dar aulas de inglês. Então hoje eu até tenho o que eu chamo de inglês terapia, onde eu uni o ensino do inglês com as terapias, ajudando as pessoas a desbloquearem o inglês. E eu vejo que esse meu caminho, né? Todo ele, por volta, tudo que permeia ele tem a relação do autoconhecimento. Por quê? Porque eu mesma, né, falando sobre esse exemplo do inglês, eu mesma tinha bloqueios com o inglês. Trabalhava nessa empresa americana, mas eu travava na hora de falar, porque eu tinha vergonha, porque eu tinha medo de errar. Então tinha uma série de questões que eu precisava trabalhar dentro de mim, eu precisava me conhecer para conseguir avançando, né, esses passos aí na minha vida. Então, os óleos essenciais, eles entraram na minha vida por uma questão pessoal também. Eu fiz uma cirurgia e logo depois da cirurgia eu estava muito, muito, muito desanimada, né? E eu comecei a estudar os óleos para meu uso, né? A ideia era usar para uso próprio. E como eu sou bióloga, né? Eu sempre me interessei pelas plantas e eu acho incrível isso, né? A gente conseguir olhar o poder das plantas, o como que as plantas, essa sabedoria das plantas pode nos ajudar, né? Então eu fui mais nesse sentido de entender um pouco mais sobre as plantas. E quando eu me vi nesse universo dos óleos essenciais, eu falei, gente, é um mundo novo esse, né? E quando eu fiquei super empolgada, tão empolgada que eu usava óleo essencial para tudo, né? Até assim, de uso indiscriminado, porque era uma loucura. Meu Deus, isso é maravilhoso. Então, assim, para você ter ideia, né? Eu falei, em São Paulo eu tinha essas crises de enxaqueca 2 vezes na semana. E eu lembro de ter ido a neurologista e ela falava, olha, você para sempre você vai ter que tomar remédio para enxaqueca. Que ela falou, sua enxaqueca não tem cura. E eu falava, tudo bem, ok, né? Então, esse processo de autoconhecimento que eu tive, né, de entender como que eu funcionava. Então, assim, por exemplo, água. Gente, tem que beber água toda hora. A água fica aqui do meu lado, né? Então, eu não bebia água, não dormia direito, não comia bem. Óbvio que eu ia ter essa enxaqueca, né? Estressadíssima no trabalho, né? Não tinha as minhas válvulas de escape, né? Então, o que acontece? Eu tô desde 2015, eu acho. Não sei se é 2015 ou 2014, se eu não me engano, sem tomar remédio para enxaqueca. Uma coisa que eu achei que eu nunca ia ter, entendeu?
Hoje em dia, se eu começo a ter um pouquinho de dor de cabeça, eu já vou ali com o meu óleo essencial. Opa, não, peraí, deixa eu fazer uma massagem, deixa eu parar, deixa eu prestar atenção, né? Então, assim, isso tudo é autoconhecimento. Então, eu saber que se eu, por exemplo, né, eu sou mega chorona. Eu, qualquer coisa, me derreto, né? Se eu assisto filme, eu já me desabo a chorar, né? Toda a água. E antes eu chorava isso daí e não repunha, né? Não bebia água. Então, óbvio, ia desidratar. O que que acontecia? Né? Ficava lá com dor de cabeça. Então, tudo isso, para mim, faz parte do autoconhecimento. Com certeza. E hoje em dia, o que eu vejo dos óleos essenciais, né? Ó, aqui alguém tá falando, né? A maioria das pessoas que sofrem de enxaqueca tem um grau de desidratação considerável. Pois é. E aí eu comecei a perceber, né? Se eu choro, se eu não bebo água, se é isso, eu vou ter dor de cabeça. Então eu preciso me hidratar, né? Então, o que que eu vejo dos óleos essenciais hoje em dia na questão do autoconhecimento, né? Tanto comigo quanto para os meus alunos, né? Para os meus clientes. A gente tentar olhar para dentro e ver o que que eu estou sentindo, né, naquele momento. Então, assim, muitas vezes a gente não entra em contato com a gente mesmo, a gente não para se observar. Porque se o corpo, se ele tá me dando essa enxaqueca, se ele tá, alguma coisa ele tá querendo me dizer. E a gente às vezes não para ouvir. Então eu tô ali, tô ignorando o que ele tá falando e vambora, entendeu? Então eu no trabalho era assim, não, gente, eu tenho que trabalhar, preciso fazer, preciso entregar, uma máquina. Só que a gente não é uma máquina. Somos seres humanos. Então a gente precisa parar para prestar atenção em si. E hoje em dia, o uso que eu faço dos óleos essenciais e o que eu recomendo, lógico que, assim, é super importante a gente falar, e eu acredito que as pessoas que também estão te assistindo, né, o teu público, eles têm noção da aromaterapia, né? Mas é importante a gente dizer que a gente não pode usar os óleos de forma indiscriminada. Existem contraindicações, a gente precisa saber, né, se eu posso usar aquele óleo ou não. E aí, o que acontece? Tendo essa noção básica, né? Se aquele óleo, se eu vou poder usar ele na pele, ou se eu não vou poder. Então, geralmente, nessa parte do autoconhecimento, eu trabalho muito com inalação com as pessoas, né? Então, e aí, o que eu convido, né, as pessoas a fazerem? A fazer anotações do que aquele óleo produz em você, né? Então, eu fiquei pensando até nessa nossa live aqui, né? E eu lembrei muito do teu livro, né? Eu até peguei ele aqui, né? Do Diário Aromático. Então, para quem não conhece, gente, a Kátia, né? Escreveu aqui junto com a Maria Aparecida das Neves, né? Esse livro. Então, gente, isso aqui é puro autoconhecimento, né? Se eu vou parar aqui não só tem a questão dos olhos, mas tem propostas, né, que você coloca até de respiração, meditação, né? Tudo isso, para mim, está envolvido com autoconhecimento. Perfeito. Então, o que eu convido as pessoas a fazerem é esse trabalho de olhar e conseguir ver o que aquele óleo me causa. Por quê? Porque os aromas, né, eles estão tão ligados com as nossas emoções que às vezes a gente... Hoje, num grupo lá de mulheres que eu faço parte, uma das meninas mandou uma foto de um chá de erva cidreira, né? E aí, só de olhar a foto, né, eu já olhei a foto e já senti o cheiro, né? E aquele cheiro, ele me lembra muito essa coisa de mãe, né? De fazer um chazinho, uma coisa aconchegante. Então, essa é a relação que eu tenho com esse aroma. Mas imagina se de repente aquele aroma era um aroma que você, sei lá, quando você estava doente, né, a tua mãe te dava aquele chá para você beber. Você não vai ter uma relação legal, positiva com aquele aroma, né? Você vai falar, ai, nossa, isso me lembra doença, isso me lembra, né, sei lá, dor de garganta, alguma coisa nesse sentido. Uma situação ruim. Então, por isso que é muito pessoal, é muito é seu, né? E se você tem esse poder nas mãos de saber, não, esse óleo, ele me traz essa sensação. Não que isso não vai mudar
ao longo do tempo, né? Pode ser que aquele mesmo óleo, ele pode te trazer uma sensação hoje, daqui a pouco ele pode mudar. Tem isso também, né? Mas quando eu paro para olhar para o que aquele óleo tá me dizendo, e aí é muito subjetivo, né? E aí o que eu convido é assim, é, as pessoas a se perguntarem, né? A fechar os olhos, né? Escolher um momento em que tá ali, né? Tranquilo, não vai ser interrompido. Fechar os olhos e perguntar, né? Tá, o que esse aroma me traz? Quando eu inalo isso, o que ele me traz? Que sensação que ele me traz? Ele me traz uma tranquilidade, né? Ele me traz uma coisa, não, ele me deixa agitado, ele me deixa animado. O que esse aroma me traz? E aí, no momento em que eu paro, né, e penso isso e respondo isso, eu posso pensar, ele traz alguma lembrança? Tem algo que, quando eu inalo, vem aqui na minha mente? E aí, às vezes, já aconteceu muito comigo, né, com alguns olhos, que às vezes você fica ali inalando, você fala, nossa, isso me lembra alguma coisa, né, me lembra alguma coisa, mas o que que é? Às vezes você não consegue lembrar de cara, né? Então, por isso que o ambiente, né, para você fazer esse estudo de autoconhecimento que eu falo do óleo, ele é importante, porque eu tenho que estar livre de interrupções, né, para eu poder realmente me conectar com aquele óleo. E uma coisa que eu li num livro, acho que ele chama Sacred Oil, se eu não me engano, ele falava, né, ele tem vários óleos essenciais, né, e dentro dos óleos ele fala muito sobre as meditações com cada um dos óleos, né. E eu esqueci o nome da autora agora, e ela falava para você tentar perguntar para o óleo qual é a mensagem que ele tem para te dizer, né? E eu achei incrível isso, porque às vezes o óleo ele tá te dando uma mensagem tipo, meu, força, coragem, vai lá, sabe, encara. Quantas vezes não teve isso de inalar um óleo essencial e falar, não, gente, vamos embora, vamos fazer, vamos, eu vou conseguir. É né? isso mesmo, vai. Então, hoje em dia, eu tenho os meus queridinhos e eu sei em que situações eu posso recorrer a eles, né? Então, nessa situação que eu comentei com vocês, né, que eu tinha feito uma cirurgia e eu estava muito desanimada depois da cirurgia, muito, muito assim, sabe? Eu tinha sido uma cirurgia de tireoide, então mexeu com meus hormônios, bagunçou tudo, né? Então, eu lembro que eu usava bergamota. E graças à bergamota que eu conseguia sair da cama, sabe? Era uma coisa assim que tipo, você fica fisicamente mesmo, eu tinha ficado abalada, né? Debilitada. Então, assim, eu olho que ele me acompanhou. Então, assim, né? Eu inalava e falava, não, vamos lá, né? Só mais um passo, só mais. E também eu penso que a gente tem que respeitar os nossos momentos de vida, né? Então, às vezes, a gente tá acontecendo uma série de coisas, né? Eu vejo muito isso na pandemia agora, que quantas coisas, tipo, saíram do prumo, né? Quantas coisas viraram de ponta cabeça, quantas famílias, né, que tiveram que se readequar, repensar, né, estrutura física, como que vai trabalhar, o que que vai fazer. Então, às vezes a gente não está no nosso melhor, né? As condições externas, elas estão muito adversas. E aí, nesse momento, se a gente puder parar para se olhar e falar, tá, qual necessidade minha, básica, que não está sendo atendida, né? Então, às vezes, é uma necessidade de carinho, de afeto, de silêncio, né? São muitas coisas. E às vezes a gente não tem como mudar, né, a situação externa, às vezes tá fora do nosso controle, mas o que está no nosso controle? A gente olhar para dentro de si. E a gente, muitas vezes, se eu falo, né, se a gente tem esse trabalho de saber o que cada óleo essencial traz para a gente, eu posso, então, usar esse meu recurso. Eu consigo, opa, não, se eu tô desanimada, então eu posso ir lá recorrer à bergamota, porque eu sei que a bergamota, quando eu inalo, ela traz, né? Eu inalo aquilo e ela vem com, né, vem com aquela alegria, com aquela positividade, ao mesmo tempo uma leveza,
e né, uma injeção de ânimo, né? Os cítricos, né? Aquela luminosidade, tipo, vamos brilhar. Então, eu sei que ela me traz isso. Por quê? Porque eu já experimentei, já fiz esse trabalho, essa lição de casa, né, que eu chamo. Sim. Então, o que eu vejo muito é que não existe uma regra, né, do o que serviu para mim vai servir para você. Claro, tem, lógico, se a gente vai olhar pelas características dos óleos, se a gente olha bem analiticamente falando, né? Ah, não, o óleo ele vai ter esse composto químico, então ele vai ser relaxante, ele vai trazer isso. Claro, tem tudo isso, mas eu vejo que tem mais do que isso. Por quê? Porque tem as nossas experiências prévias com determinado aroma. Então, aquela nossa experiência, ela pode trazer muito. Então, se tem um óleo essencial, por exemplo, o óleo essencial de tomilho, né? É um aroma super forte. É forte, é. E às vezes nem o óleo essencial, às vezes a planta mesmo, né? Quando eu passo a mão na planta e sinto o aroma, eu tenho esse hábito aqui também, né? De ter a minha hortinha aqui, né? Tenho as minhas aromáticas, e às vezes eu tô assim, né? Entre uma coisa, um atendimento, uma aula e outra, dou uma voltinha aqui no meu quintal e passo a mão nas plantas, né? Então, gente, o óleo essencial tá ali, né? Disponível. Passo a mão ali na planta e dou uma inalada. A planta, né, o tomilho em si, o óleo essencial, ele me remete muito à minha avó. Porque a minha avó foi uma guerreira, assim, né? Ela cruzou realmente o oceano sozinha, né? Com uma filha no colo, para vir encontrar com meu avô que já tinha vindo para o Brasil. Eram italianos, né? Então, assim, quando eu inalo aquele tomilho que me conecta com a minha avó, Sim, parece que eu trago para mim aquela força, né? Que você fala, gente, como que uma mulher ela cruzou um mês dentro de um navio em 1900 e nada com uma criança de colo, que era a minha tia, que ela tinha medo que jogassem a criança no mar, sabe? Então, assim, pensa a força dessa mulher para cruzar tudo isso, né? Tudo que aconteceu na minha família lá da Itália, porque ninguém queria que ela viesse para cá. Imagina que louca, né? Largou tudo ali, largou a família para vir com meu avô para cá, para um lugar totalmente desconhecido. Então, assim, olha que loucura, né? Então, quando eu passo a mãozinha ali no meu tomilho, no jardim, eu me conecto com essa força e falo, gente, se minha avó fez tudo isso, cara, eu consigo também. Eu vou passar por esses desafios que eu tô passando, sabe? Então, se essa força tava nela, essa força tá em mim também. E o que me conecta é esse aroma. Então, assim, imagina se você consegue olhar para você e falar, não, o que eu tenho aqui? Às vezes pode ser, sei lá, um bolo de maçã que eu faço, né? O bolo de maçã, aquele aroma de maçã ali do bolo me conecta com alguma coisa, né? Então, assim, isso tudo está disponível para nós. E o que falta, às vezes, a gente fazer? Acessar. Porque, às vezes, o que acontece é que a gente está tão enrolada ali no que está acontecendo, embolada no que está acontecendo, que a gente não dá esse tempo para o nosso autoconhecimento, para a gente se perceber, né? Então, assim, eu vejo que os aromas, eles podem ajudar e muito nisso, mas não só os aromas, né? Até mesmo isso que tem aqui no teu livro, que, né, na própria palestra que você deu também no Ciaroma, né, quando você trabalhou a meditação. Gente, a meditação é incrível para fazer a gente se conectar com a gente mesmo. Por quê? Porque eu tenho que silenciar. Eu preciso silenciar para eu me ouvir, para eu me escutar. O que está acontecendo aqui dentro de mim? Eu tô triste? Eu tô ansiosa? Eu tô com raiva? Né? Eu preciso parar para olhar para isso, para daí sim eu saber o que eu faço com isso. E às vezes, simplesmente a gente tá triste e tudo bem, tá triste, né? Não tem nenhum problema tá triste. Tudo bem. Então, às vezes o que eu faço, então eu uso muito o recurso da aromaterapia
junto com a meditação, para quê? Para eu então, no momento em que eu tô triste, tem uma meditação que eu gosto de fazer, que é sentar com a minha tristeza. Então, eu sento com a tristeza e eu convido ela para tomar um chá. Então tá, vamos lá. Por que você veio aqui, né? Porque às vezes a gente tá triste e não sabe nem por que tá triste, né? Pegou uma tristeza ali do ar e encarnou. Uma melancolia, né? Às vezes acontece, às vezes é o próprio tempo, enfim, acontece, né? Sazonal. Existe uma melancolia sazonal. E aí, às vezes, você fala, tá, mas tudo bem, e aí, tristeza? Como que é? Vamos bater um papo, né? Por que você chegou? O que você quer me dizer? Às vezes não, às vezes é uma coisa mais profunda. Então, se eu sento, se eu paro para prestar atenção naquilo que eu tô sentindo, aí eu posso dizer, opa, não, realmente essa melancolia não é minha, porque tá um dia cinza, pelo menos, eu não gosto dos dias nublados, eu adoro dias ensolarados. Então, né, tem gente que gosta dos dias cinzas, que ótimo, né? Porque senão, gente, se todo mundo gostasse de dia ensolarado, que seria? Mas, então, assim, às vezes o dia tá cinza, então já baixou um pouco a minha energia. Então tá, então o que tá acontecendo? Então, tudo isso é autoconhecimento. É eu olhar para mim e me perceber como que eu estou hoje, né? E o que eu posso fazer com essa sensação que eu tenho. E uma outra coisa que eu vejo muito é que tem muito disso dos óleos essenciais, no momento em que a gente consegue entender, opa, eu inalo esse óleo essencial, isso me deixa feliz, né? Tem muito disso. Eu inalo, beleza, fiquei feliz. Só que esse ficar feliz o tempo inteiro, isso não é o natural. Não é natural. Não acontece isso. Não tem como a gente estar feliz o tempo inteiro, né? Ficar ali naquela... Não existe. Então, se eu começo também a recorrer para os óleos essenciais, eu falo assim, né, como uma muleta, que tipo, eu preciso disso o tempo inteiro. Então, se eu não tiver o óleo, eu não tô bem, aí também já acho que é complicado. Por quê? Porque eu preciso estar sempre checando ali. Como que eu tô? Como que eu tô? Não, tudo bem. Então, hoje eu não tô legal, então eu vou usar esse recurso. Eu tenho esse recurso, eu vou utilizar. Mas não virar disso uma rotina também. Porque senão eu preciso daquilo. E aí, assim, no caso, né, por exemplo, do exemplo que eu dei lá da enxaqueca. Então, assim, se eu só substituo, então tá. Então todo dia eu vou inalar o óleo essencial. Eu não resolvi a causa raiz. Isso. Qual que era a minha causa raiz? Trabalhar feito uma louca, não fazer pausas, querer a perfeição enlouquecidamente, sabe? Não respeitar as necessidades físicas do meu corpo, né? Sono, alimentação, água. Não dá? O corpo, né? Esmorece. Eu preciso respeitar essas necessidades básicas. Então, assim, no momento em que eu consigo olhar para mim, consigo olhar as minhas necessidades. Não, então tá, tô dormindo direito. Porque às vezes, assim, às vezes a gente não dormiu direito. Aconteceu alguma coisa ali, não dormiu direito. No outro dia você tá irritada, né? Aí, daí você para e pensa, mas por que eu tô irritada assim? O que aconteceu, né? Eu não dormi direito? Então tá, então calma. Vamos se acalmar aqui, peraí, vamos ver se a próxima noite a gente vai dormir melhor. Então, assim, e tudo isso, para mim, faz parte desse autoconhecimento, né? E a Lise colocou aqui, né? Alopatizando os óleos essenciais. Exatamente. Exatamente, né? E a Adri escreveu aqui que ontem ela usou tomilho por instinto aí, Adri. Depois você conta o que o tomilho trouxe para você, né? Então, quando a gente tem isso, né, de ter essa conexão com os olhos, eles podem ajudar muito, muito nessa questão do autoconhecimento, né? De trazer aquilo que eu estou precisando naquele momento. E aí ele traz aquele conforto necessário, né? E eu não sei, eu sou suspeita para falar, porque, gente, eu fecho o olho assim, eu inalo, né? Tem horas que você fala, ai, gente, nossa, que delícia isso, né? É uma sensação tão boa que né, você quer sentir aquilo toda hora, mas é aquilo com você, né? Mas é uma coisa que você sabe, não, então tá, então no momento em que eu estiver precisando, eu vou poder recorrer a isso, né?
Então, eu vejo assim, o quanto que os olhos me ajudaram nesse processo de autoconhecimento e depois tendo começado a jogar o Mahalila, que é o jogo do autoconhecimento, né? E tendo feito depois a formação em terapeuta Mahalila, isso também elevou, assim, sabe, o nível dos meus atendimentos, o nível do meu autoconhecimento, porque Mahalila, muito isso, né? A gente vê, se a gente não tá ali, né, na primeira linha, que tá relacionada com o primeiro chakra, super sobrevivência, né? Eu tô ali, eu não saio, eu não consigo elevar. Então, para a gente conseguir sutilizar, ir para essa parte da meditação, né, conseguir enxergar as coisas com mais clareza, eu preciso sair desse modo sobrevivência. E aí, se eu tô tão embolada nas minhas coisas que eu não tô prestando atenção em mim mesma, eu não consigo, eu fico ali no modo sobrevivência, né? Então, para a gente conseguir sair desse modo, é super importante a gente se conhecer. E uma coisa que eu falo muito, né, assim, tanto nos meus atendimentos quanto nas aulas, é que aquilo que serve para mim não necessariamente vai servir para você, né? Eu posso compartilhar a minha experiência porque a minha experiência é aquilo que eu sei dizer com propriedade, né? Mas aquilo que eu faço para mim talvez não sirva para você. Só que se você não testar, como que você vai saber? Né? Então, assim, por isso que é tão importante a gente olhar pra gente e se conhecer e testar. Não, olha, isso funciona, isso não funciona. Isso deu certo nessa situação, isso não deu certo, né? Então, assim, eu sou virginiana, né? Então, eu sou mega, eu sou, né, das planilhas, de fazer as coisas. Então, assim, nesse exemplo, né, que eu dei da enxaqueca, né, por exemplo, eu lembro que eu fiz uma planilha. Então, eu tinha uma planilha onde eu falava, olha, tal dia eu tive dor de cabeça. Aí, o que eu tinha comido? Ah, comi queijo, comi chocolate. Aí, não tomei água. Ou fiquei, outras coisas que desencadeavam a minha enxaqueca, né? Era hipoglicemia. Então, eu ficava 8 horas sem comer. Sem comer, sim. Aí a dor de cabeça não tinha como, né? Então, no momento em que eu fui fazendo, então, né, cada um no seu jeito, eu com a minha planilha no Excel, né, toda cheia das colunas, eu falava, não, então, ó, tal dia eu fiz isso, eu comi aquilo, e aí, por exemplo, uma coisa que eu descobri, né? A Camila tá falando, isso se chama Diário da Dor, é super importante e recomendável. Eu nem sabia que chamava isso, mas fiz Legal, intuitivamente. Né? Obrigada, Camila. Então, o que acontece, né? Uma coisa que me dava muita enxaqueca, e aí os óleos essenciais ajudaram muito, né? Eu tinha muita questão com os aromas sintéticos. Sim. Então, assim, aquele cheiro de desinfetante de banheiro de rodoviária, meu Deus, aquilo ali era um negócio assim instantâneo, né? Eu entrava no banheiro, eu sinto, já me dava dor de cabeça na hora. Então, eu costumava usar perfume. E não conseguia me ligar dessa relação. Usava perfume todo dia. Aquele negócio, imagina aqui no meu nariz o dia inteiro. Ficava aqui, né? Vem pra cá, né? Fica inalando, então, né? Eu tive que ir mudando. E aí eu fui trocando. Então, os produtos, não dá mais para usar esses produtos sintéticos. Né? Eu tenho que usar... Mudei para os produtos naturais. Depois, lógico, depois eu fui toda numa trilha em busca dos cosméticos naturais, dos produtos naturais, né? Trilhei toda essa trilha aí dos naturais, né? Mas aos poucos eu fui me conhecendo. Então, assim, não dá. Aqueles desinfetantes, essas coisas de tipo pastilha, sei lá o quê, não tem como. Aquilo ali não dá. O meu nariz é muito sensível. Então, já desencadeava a dor de cabeça na hora que depois virava uma enxaqueca, né? Então, tudo isso a gente vai se percebendo e vai se adequando, vai modificando. Então, assim, como que faz tantos anos que você não tem nenhuma enxaqueca? Sim, porque se eu começo a perceber, opa, não dormi direito ali. Opa, chorei demais ali, preciso me hidratar, né? Fui em algum lugar que tem algum aroma sintético. Daí eu preciso ir para algum outro lugar, sabe? Dar uma refrescada aqui no meu nariz. Então, tudo isso a gente vai se conhecendo
e se adequando ao mundo que a gente tem aí. Tem situações que não tem como a gente, né, evitar. Às vezes tem isso, às vezes uma pessoa, antes da pandemia, né, que você ia abraçar uma pessoa, a pessoa tá com aquele perfumão que o perfume dela Isso. ficava em você. Eu falava, meu Deus do E céu, né? Às vezes agora? eu tinha até que lavar, porque realmente impregna, a gente sabe do sintético, né? Não volatiliza igual o óleo essencial e fica ali, né? E tem ainda aquele fixador, né, Nath? Que é para ficar, que nem você falou, aquilo gruda na pessoa, gruda em você, né? Eu gosto de usar lenços assim, então isso também já aconteceu comigo. De abraçar a pessoa e aquele perfume fica na roupa. Aí é você que fica cheirando, né? E você fala, nossa, eu quero me livrar desse cheiro, como é que eu faço isso, né? Exatamente, exatamente, né? Então, o que eu vejo, assim, hoje em dia, né, até nessa questão com os alunos, né, desses bloqueios do inglês que eu falo, né, que as pessoas não conseguem falar o inglês. E quando a gente vai investigando, a gente vê que, né, o buraco é muito mais embaixo, né? Então, uma questão de autoestima, da pessoa não se sentir capaz, ela não se sentir merecedora daquilo, né? Então, tudo isso são coisas que a gente precisa se trabalhar. No momento em que eu começo a olhar para mim e eu começo a me sentir, não, eu sou capaz, eu consigo fazer isso, né? A gente vai mudando essas crenças que a gente tem sobre a gente mesmo e a gente vai, como eu falo, né, um passinho de cada vez indo em direção àquilo que é o nosso objetivo, porque todos nós somos capazes. Às vezes a gente demora um pouquinho mais de tempo do que outra pessoa, né? Mas a forma como a gente se vê, a forma como a gente se trata, né? Isso é muito importante. E isso eu falo, né, que vai além do autoconhecimento, né, que é outra coisa que eu falo muito, é o autoamor, é o autocuidado. Então, eu preciso me conhecer para eu poder me cuidar, para eu me cuidar bem. Porque se eu não me cuidar, gente, quem que vai cuidar de mim? Né? É verdade, é verdade. Então, a gente precisa se colocar nesse primeiro lugar. Então, autoconhecimento, para mim, é a chave, né, para tudo. E até para a gente poder colocar para os outros, né, para as pessoas que estão próximas a nós, para elas entenderem também por que a gente está agindo daquele jeito que a gente está agindo, o que está acontecendo. Então, se a gente não se conhece, se a gente não consegue falar, olha, eu não tô legal hoje, né? Às vezes eu falo isso, falo, ó, tipo, me deixa aqui no meu cantinho, sabe? Não tô afim de conversar, tô triste, tipo, me deixa quietinha, né? Várias vezes eu falo, eu prefiro ficar quietinha, eu falo, ah, gente, me deixa aqui no meu cantinho pra eu refletir sobre as coisas, né? Então, eu me conheço. Por quê? Porque se eu for falar, talvez eu vou falar coisas que não devia falar, porque não tô, a cabeça tá quente. Então, é a minha forma. Uma coisa que eu tenho muito é o meu tapetinho, né, de yoga. Então, ele é o meu companheiro diário. Então, todo dia eu faço a minha meditação e eu sento ali e aí eu vejo, né, todo dia pela manhã é um ritual que eu tenho há vários anos, que eu acordo e eu me pergunto como que eu tô hoje, né? Por quê? Porque tem dias que a gente acorda que a gente não tá fisicamente disposta, que a gente, né, não tá alegre, que ou tem alguma tristeza, alguma coisa, ou tá irritado, aconteceu alguma coisa. Então, assim, se todos os dias eu paro e me pergunto como que eu tô, para eu poder adequar o meu dia. Então, nos dias que eu não tô super disposta fisicamente, gente, não vou inventar de fazer um monte de coisa, de fazer coisas físicas. Eu tenho que me adequar. Ou nos dias, né, em que eu tô no meu período menstrual, pô, se recolher, tudo isso faz parte do autoconhecimento. E é necessário, né? É fundamental, não é, Nath? É fundamental. Sim, senão a gente fica, né? Senão a gente fica fazendo muitas coisas, né? Faz pelo outro, faz, e depois a gente fica bravo com a gente mesmo, né? Porque você fala, por que que eu fiz isso? Putz, por que que eu não me respeitei? Por que que eu. Então, assim, se a gente consegue entender as nossas próprias necessidades, olhar para a gente, respeitar como a gente está se sentindo naquele dia e usar as ferramentas que a gente tem. E aí, o nosso tema hoje é aromaterapia. Então, se eu tenho esse estudo, né, esse meu diário, onde eu sei o que aquele óleo me causa, como que ele pode me ajudar, qual que é a sabedoria da planta que eu posso
pegar para mim, né? Então, assim, eu faço muito a correlação também pelo fato de ser bióloga, né? De gostar muito de entender as plantas, de olhar para as plantas, né? De ver onde que elas nascem, como que elas estão, né? Então, tipo, um exemplo clássico que eu sempre falo é o da lavanda, né? Gente, a lavanda, quando a gente vai no ambiente dela, natural ali, se você vê onde que ela nasce, o solo não é aquele solo, nossa, que solo nutritivo. Maravilhoso. Ela tá ali, né, no meio das pedras, é um solo árido, não é uma coisa assim, ai, que tem todos os nutrientes maravilhosos para ela. Não, né? Então ela tá naquele ambiente, naquele solo que não é dos melhores e ela suporta temperaturas, né, super baixas e temperaturas altíssimas. Você vai ali na França no verão, 40 e tantos graus, e ela tá lá, né, linda e maravilhosa. Então, assim, que sabedoria que a gente pode pegar da planta, que eu preciso ter essa flexibilidade. Então, eu vou conseguir, né, me virar, né, num ambiente super frio ou super quente, né? Eu vou conseguir me nutrir e ficar linda do jeito que a lavanda é, mesmo que o meu solo, que o ambiente externo não é dos mais favoráveis. Então, se Sim. eu inalo essa lavanda e se eu trago essa sabedoria para mim, para minha vida, eu consigo relaxar. Porque, opa, calma, gente, não precisa, sabe, ser exatamente desse jeito. Então, se não for na temperatura, do jeitinho que eu quiser, tudo bem, né? Eu consigo trazer essa flexibilidade. Então, quando a gente se conecta com a sabedoria da planta, o que essa planta tem nela que pode me ajudar, eu posso fazer uso disso de uma forma maravilhosa no meu dia a dia, né? É verdade, é verdade. E é interessante isso, Nath. Tanto a Adriana, né, aqui está agradecendo, né, pela sua participação aqui, o seu depoimento. A Dalva também escreveu aqui que está adorando o seu depoimento. Isso é muito bacana, porque, assim, são exemplos que a gente traz quando a gente fala da aromaterapia e que os olhos realmente funcionam, mas que as pessoas têm que testar, usar em si para elas poderem ter essa comprovação. Os depoimentos nos ajudam nisso, né? A ilustrar, a mostrar, olha, isto realmente funciona, isto realmente faz parte da nossa, da nossa vivência, dessa nossa jornada, não é? Então, assim, quando você fala, por exemplo, da planta, é tão interessante isso, porque a planta ela tem o recado dela, né? Ela traz um recado para a gente. Então, como você falou, se você observa e vê a maneira como ela se desenvolve, quando a gente usa, por exemplo, um óleo essencial que é de raiz, né? Então, a questão do aterramento, um óleo essencial que vem da folha, então, para que você respire, né? Para que você tenha essa clareza, ar, mental, né? Então, assim, quando a gente trabalha com essas conexões, e aí que eu acho que é bem pontual quando você fala do Mahalila, né? Porque o Mahalila, ele vem contribuir com tudo isso. Quer dizer, o Mahalila e a aromaterapia também se casam muito bem. Porque, na verdade, qual é a função da aromaterapia, né? Do uso dos óleos essenciais? É nos ajudar nessa questão dos desafios. Então, eu achei assim, é muito lindo esse exemplo que você trouxe da sua avó e da ligação que você fez com o Tomilho, a questão da força, porque olha que bacana, né? Tomilho também é coragem. Então, veja, essa pessoa, para sair de lá, sua avó, para sair de lá, pegar um mês no navio, isso é coragem, né? E como você disse, todos nós temos essa coragem. Só que às vezes a gente guarda ela num lugarzinho que nem a gente lembra aonde foi. A gente tem que ir buscar essa coragem em algum lugar. Eu tenho, mas eu guardei aonde mesmo, não é? Aí o que a gente vai? Quando você inala o tomilho, o que ele faz? A planta que tem esta coragem, né? A hora que você inala, é como se entrasse em ressonância. Ela lembrasse você, ó, tá vendo isso? Eu tenho, Tá você aí. também. Então, usa, né? E usa essa coragem. Faça isso, esse uso da melhor maneira possível. Então, são essas assinaturas, né? Esses recados que as plantas nos trazem e que mostram o quanto nos ajuda a nos... Aí entra essa questão do autoconhecimento, né? Então, veja, essa coragem é minha. Mas eu inalo esse tomilho, eu acho força e acho coragem que eu nem lembrava que tinha para atravessar um oceano durante um mês num navio com uma criança. Então, assim, ele mostra para você, né? Esse autoconhecimento, eu digo que o óleo essencial, quando a gente começa a usar, né? Ele traz, é como se fosse esse espelho mesmo. E achei bárbaro você comentar. Por isso que cada um tem que verificar dentro da sua estrutura, porque se a gente tem os componentes químicos dos óleos essenciais, o nosso corpo também é química. Então, é química reagindo com química, né? E aí, essa reação, como é que está a sua química? Como você mesmo disse, né? Eu precisei alterar.
Eu acho isso tudo muito incrível, Nath, porque, por exemplo, você falou da enxaqueca, né? No meu caso era sinusite. Eu tinha crises e crises de sinusite, assim, saía uma, vinha outra, saía uma, vinha outra, até que eu comecei a usar os óleos essenciais e, como você falou, eu usei, resolveu o problema, trabalhou a causa, eu nunca mais tive. Então, você não fica codependente dessa questão de estar toda hora usando, né? Porque não há a necessidade. Você tem ali um problema pontual. Esse problema pontual, porque o que acontece também, né? Que eu acho que assim, quando as pessoas estão doentes, vão ao médico e tomam um remédio, e nada contra, porque a gente realmente precisa de alguns remédios, e está ótimo. Por exemplo, a gente fala, né? Não é uma panaceia para tudo. Eu preciso usar colírio. A gente não tem o óleo essencial, eu ainda faço compressas, algumas coisas, mas eu tenho que usar o remédio que o médico me deu, ok. Mas aí qual é a diferença? Então, por exemplo, você pega lá o seu remédio, toma, e acabou. É questão de segundos. Você não pega aquele remédio, toma e vai refletir sobre aquilo. O que é que isso me traz? Não, porque você já está esperando que ele resolva o problema. Acabou, né? Agora, o óleo essencial não. Como ele vai trabalhar nos 4 níveis, quantas vezes você vai usar um óleo essencial para, a gente brinca e diz, a porta de entrada específica, né? Então, você começa usando óleo ou por uma questão física, ou por uma questão emocional, ou por uma questão mental. E aí, o que acontece? Como ele vai trabalhar nas outras, novas percepções vão surgindo. E aí, como é que eu me sinto com esse óleo? Essa é a grande diferença. Aí você tem que refletir. Geralmente, e aí as pessoas fazem isso, né? Alopatizam o óleo no sentido de, bom, eu vou usar o óleo como eu uso o remédio. Não, mas o óleo, ele precisa que... Ixi. Voltou aqui? Agora Opa, voltou. deu uma travadinha, voltou. Perfeito. Deu uma travadinha, mas voltou. Isso. Agora acho que ele voltou aqui. Mas então, só para finalizar, né, como eu estava falando dessa questão do remédio, às vezes a gente toma um remédio e você simplesmente não presta atenção. Mas quando você toma o óleo, quando você inala o óleo essencial, quando você faz uso do óleo essencial, este óleo essencial, ele vai trazer para você algumas percepções diferentes. E quando você começa a prestar atenção nessas percepções, é isso que leva você ao seu autoconhecimento. Né? É isso que é interessante. Você usar o óleo essencial por si só já é um trabalho de autoconhecimento. Mas para isso a gente tem que estar atento, né? Que é bem isso que você falou. Então, é o autoconhecimento, é o autoamor, é a sua autoconsciência, né? Você estar consciente desse processo, porque aí você participa dele efetivamente, né? E se você participa, você consegue ter essas respostas, né? E eu queria comentar aqui também, como é bacana isso que a Nath fala, pessoal, porque assim, tem inclusive, né, o perfil da Nath também, Nath com I, né? Isso. Nath Andreoli, com um L só e I no final, Andreoli, né? Então, @Nath Andreoli. E assim, eu digo para vocês seguirem, porque tem muitas coisas bem interessantes lá. E uma coisa que eu queria colocar, né, aqui, a Nath fala da meditação, e eu já vi vários posts dela. E uma coisa que eu vi, que eu peguei para mim, olha como é gostoso os exemplos que a gente vai usando dessas pessoas, dessa família aromática que a gente tem, né? A Nath fala da meditação, que faz tempo que ela faz meditação. E uma vez eu estava lá no perfil da Nath e vi ela comentando do Insight Timer. E vi um post que ela tinha feito. Gente, que legal. Fui lá, baixei o aplicativo, também uso, Nath, achei o máximo. Então, foi uma dica sua. E é gostoso isso, né? Porque a gente vai aprendendo com as pessoas. E isso também é muito interessante, né? Por que eu quis trazer esse exemplo? Porque quando você falou, né? Então, nós fizemos o Mahalila, conhecemos o Mahalila juntas em 2018. Somos apaixonadas pelos óleos essenciais. Também sou uma pessoa bastante agitada. Então, a aromaterapia vem, né, ao encontro disso. A gente quer fazer tudo e mais um pouco. Também gosto das plantas, como você disse, né? Eu tenho aqui no meu quintal, é o hortelã, é o tomilho, é a lavanda, porque a gente quer sentir, né? Quando você começa a tocar, quando você começa a usar o óleo essencial, né? Aquilo vai abrindo para você novas possibilidades e você vai querendo mais, né? Então, nesse processo e nessa questão desse uso, isso também faz parte, né, desse autoconhecimento. E quando a gente comenta um outro fator, uma outra ferramenta que também é muito útil, é justamente isso, né? A gente poder estar em contato com as pessoas e observar. Então, por exemplo, quando eu faço a meditação com o Insight Timer de manhã, nossa, eu adoro fazer aquilo. E eu aprendi observando você, através do seu depoimento, do que você colocou lá no seu perfil, né?
E era legal porque eu já tinha usado alguns outros aplicativos e eu não tinha me adaptado. Porque também tem isso, né? Eu falei, bom, se a Nath está usando, mas deixa eu tentar ver se dá certo. Pode ser que não, pode ser que dê, e deu. Então é muito gostoso, porque quando a gente começa a observar outras pessoas, a observação que nós temos também nos ajuda porque assim, é uma comparação, mas é uma comparação no sentido de observar mesmo. Deixa eu ver o que o outro faz. Eu faço desse jeito? Sim, não, posso fazer melhor? Isso também nos leva ao autoconhecimento, né? Sim, com certeza, com certeza. E muito legal você ter comentado isso sobre o Insight Timer, porque até esse é um dos novos projetos que eu tenho agora. Recentemente eu me tornei professora ali do Insight Timer e eu estou gravando umas meditações. E até agora, em novembro, vai ter o Ciaroma, né? E eu tenho a minha palestra, vai ser uma das palestras que foram gravadas, né, online. Então, o tema que eu trabalhei lá foi meditação e aromaterapia no combate ao estresse e ansiedade. Então, eu faço uma meditação com aromaterapia para trabalhar o estresse e ansiedade. E a minha palestra fala sobre isso, né? Então, assim, o Insight Timer é um aplicativo que eu uso há, acho que mais de 3 anos, né? Eu já meditava antes, mas eu me conectei muito com esse aplicativo, porque você pode colocar o seu timer, você mesmo pode fazer sem nada. E tem, para mim, né, como eu gosto muito do inglês, e o inglês é isso, você tem que estar em contato todo dia para você não perder, né? Então eu costumo fazer muitas meditações em inglês lá. Então, adoro, porque tem muitos professores. Tem meditações com aromaterapia lá em inglês. E a minha ideia agora, esse é o meu novo projeto, vamos ver como que vai ser, né? É bom que eu falo ele assim, né, público, que assim não dá para depois não ir para trás, né? Não cumprir. Então, assim, tem já essa meditação que eu gravei para o Ciaroma, mas a minha ideia, então, é justamente trabalhar isso. Porque eu vejo que a meditação, a respiração, na verdade, né, é algo que nos conecta muito com o momento presente. Não tem como eu estar prestando atenção na minha meditação, pensando o que eu vou fazer, o que eu vou comer, se eu vou, né? Não dá. Então, isso traz a gente para o momento presente. E no momento, e se a gente está no momento presente, a gente consegue se perceber, tá? Mas como que eu tô agora? Não é ontem, não é amanhã, né? É agora. Como que eu tô agora? E se eu olho para esse agora, eu consigo fazer algo. Porque se eu me percebo, não, putz, agora eu não tô legal, agora eu tô triste. Tudo bem, né? Mas como eu falei, lá mesmo é no Insight Timer que eu faço essa meditação que chama Sitting with Our Sadness, sentando com a nossa tristeza, em que ela convida a gente convida a chamar a tristeza para tomar um chazinho com a gente, ver o que você quer conversar comigo e tal, né? Então, assim, isso tudo é autoconhecimento, gente. E eu falo, eu fiz um post uma vez que falava assim: não dá para delegar o autoconhecimento. Então, assim, várias pessoas elas querem um caminho fácil, um caminho tranquilo. Gente, não tem atalho. Você tem que fazer, você, somente você, com você, né? Não tem outra pessoa que possa fazer isso por você, né? Então, assim, senta ali com você e ouve o que você está querendo dizer para você, né? Não tem. Os recados são muito claros, só que a gente não para ouvir. Então, quer trabalhar com autoconhecimento? Para um pouquinho. Ouve, né? O que você está querendo dizer para você mesmo. E você vai ver quão incrível é isso, né? E a gente percebe, né? Então, assim, hoje em dia, para eu ficar doente de cama, assim, nossa, sabe? É muito raro. Por quê? Porque eu começou a aparecer um negócio. Opa, pera lá. O que está acontecendo? Não, eu tô sentindo isso aqui. Não, então eu tenho que desacelerar, eu tenho que. Né? Então, tudo isso é autoconhecimento, é autoamor. E eu lembro uma vez que eu perguntei isso para o Dr. Malte Rosel, lá na França, na Provence, eu fui fazer um curso lá de aromaterapia holística com ele, e eu falei, mas... Porque, gente, ele tem... Na época, acho que ele tinha... Não sei se era 71 ou 74... 71 anos, se eu não me engano. E o homem, gente, ele dava aula pra gente, 10 horas da noite, ele dando aula. Eu falava, meu Deus do céu, como que vem essa energia, né? E aí...
eu perguntei para ele, eu falei, mas doutor, né, o senhor nunca fica doente? Como que é isso, né? E aí ele falou, olha, eu tô sempre atenta. Ele falou que sim, eu fico doente às vezes, né? Não é assim, não fico doente nunca. Não é? Mas ele tá sempre atento. Então é isso, eu paro, né? E volto para olhar para mim, como que eu tô? Opa, não tô legal, então eu preciso dar uma pausa, preciso, né? O que que eu preciso olhar para mim, né? Eu vi que a Adri escreveu, né, que saiu agora com uma força maior, que amou essa live, né, que a Que gente tem uma bom. força incrível. Está vendo? E, assim, tudo que você falou, Kátia, faz muito, muito sentido para mim, sabe? É exatamente isso que eu penso, isso é o que eu acredito, né? Muito, estamos aí muito em sintonia. É verdade, é verdade. O livro que você tinha comentado, né, do Sacred Oils, é da Felicity Warner. Eu estava aqui também tentando lembrar o Isso, nome dela, né? É a isso, Felicity, né? isso Felicity mesmo. Warner. Que bacana. Esse livro, né, para quem. Ah, eu falei com o Fabian Laszlo e ele falou que tá na lista, assim. Tá Vai na demorar um lista, né? pouquinho, mas porque ele falou que tá sendo traduzido um monte de livro, né? E aí eu perguntei por quê? Porque nessa palestra que eu fiz, que eu dei, que vai entrar no ar agora em novembro no Ciaroma, eu mencionei esse livro, né? Então, as dicas que ela dá de meditação com óleos essenciais eu acabei usando muita coisa desse livro, desse Sacred Oils, e eu perguntei para o Fabian Laszlo, né, se tava já na fila e tal. Ele falou, vai demorar um pouquinho, mas eu não me lembro, não sei quando, 2023, não sei, não vou falar porque eu vou falar besteira, né? Mas enfim, não, tem muitos outros livros ainda na lista. Então, quem souber inglês, tem para comprar ele aqui no Brasil em inglês, né? Assim, vale bastante a pena, assim, eu gostei bastante do livro, bem, bem legal. Bem legal. Nath, que bárbaro isso, gente, que gostoso. Olha só que lindo. Eu quero te agradecer muito por esse momento, por você ter aceitado o convite. Não é? Olha que bacana. É tão gostoso que assim, eu falo, né? O tempo passa, a gente nem percebe. Da hora que a gente começou, mas começou mesmo, porque a gente tentou às 7h37, mas não estava conseguindo a conexão, mas foi ótimo a gente estar aqui, né? E olha que gostoso como a gente aprende com todo mundo. Então, agradecer, né, você e todo mundo que está aqui participando com a gente. A Camila trouxe isso para a gente, Diário da Dor. Olha que delícia isso, É né? A gente incrível fala, isso, Camila, interação. obrigada. Interação, né, Camila? Muito obrigada. Quer dizer, todo mundo assim, e participando, e comentando. Isso é muito gostoso, porque, de novo, né, forma a nossa grande família aromática, né? Que realmente é uma família muito bonita, de pessoas que estão comprometidas, de pessoas que gostam, né, de se cuidar. Onde se cuidar, de fato, é um prazer, porque a gente tem instrumentos como esses, né? As plantas, os óleos essenciais e as outras terapias, é o marralira, é o floral, é a cromoterapia, enfim. E a gente consegue trabalhar com tudo isso está à nossa disposição para que a gente possa ter esse cuidado, né? E agora também essa questão do seu exemplo, do Diário da Dor, né? Que a Camila trouxe, e o quanto a gente aprende com todo mundo. Então, assim, do horário que a gente começou, a nossa proposta era 1 hora de live, né? E é muito bacana porque a hora passa, é muito gostoso isso, né? Nath, é muito E a gente gostoso nem de ouvir vê. falar. É maravilhoso, não é? Então, eu quero agradecer demais a sua presença. Isso foi o nosso primeiro momento, a nossa primeira live aqui juntos, né? Então, que nem você falou, eu já quero deixar aqui também registrado. A Cláudia tinha pedido o nome do app Aplicativo. de aplicativo, eu coloquei aqui Insight Timer, eu já coloquei aqui nos comentários também, viu, Cláudia? É Insight Timer, para você baixar também é muito fácil, né? E a Liz também está dizendo que é do La Live, muito obrigada, né, Liz? E aí uma coisa que é interessante, assim, é essa nossa colaboração mesmo, né? Então eu fiquei muito feliz, Nath, e já deixo aqui, assim, em aberto para a gente poder ter outros encontros e trazendo outros assuntos. Então, de repente, falar só do Mahalila, né, da aromaterapia com Mahalila, trazer outros temas, e no caso do Mahalila, a gente tem todas as linhas, então, de repente, trabalhar algumas delas, né, e falando as linhas, os óleos essenciais, o que a gente pode fazer, e de antemão já quero, assim, já estou mega torcendo aqui no seu novo projeto de Insighter Time. Ah, a Cláudia já até baixou, olha que É lindo, isso, ó, né? me procura lá, Cláudia. Eu tô lá, Nathalie Andreoli. Ainda não pus nenhuma meditação, porque as meditações eu tô gravando. Então, mas em breve vai estar lá. Que ótimo. Muito obrigada, viu, Nath? Eu vou deixar aqui os seus comentários finais aqui para o pessoal.
Eu só quero agradecer também a participação de todo mundo que está aí, né? Sempre muito bom essa interação. Eu gosto muito dessa história do ao vivo, né? Ao Porque vivo, é. tá ali, a gente consegue, né, interagir. Isso é incrível. E a gente aprende muito. Então, também eu penso exatamente como você, né? Essas trocas, elas são muito ricas, né? A gente sempre sai mais enriquecido mesmo daqui, né? Dessas nossas conversas. Então, agradeço muito, muito, muito pela oportunidade. É sempre uma alegria compartilhar, porque eu vejo, né, essa empolgação para mim, ela é contagiosa mesmo, né? A gente sai com vontade de, De querer nossa, ver. E é legal, porque é o que a gente fala, né? Que a gente faz. O inalador pessoal fica aqui do lado, que a gente usa, né? Spray, a gente fala do óleo essencial e tá aqui, né? Os rolou, e tá tudo aqui, né? A gente tá trabalhando, se precisar, né? A gente vai falando, vai usando, e aqui, né? A gente trabalha aqui, e usa e faz. Então, por isso que a gente fala com essa empolgação, porque a gente participa, né? Os óleos essenciais, eles realmente participam da nossa vida. E de uma forma, assim como disse a Adriana também, bastante coerente. Por isso que é importante, não é? Muito muito obrigada, bom. Nath. Muito obrigada, Um querida. beijo, Um viu? beijo, beijo e até a próxima. Agradeço todo mundo que Até a participou próxima. também. Obrigada, Tchau, pessoal. tchau. Uma ótima noite, viu? Uma boa noite a todos. Até mais. Valeu, Nath. Tchau, tchau.